nós vamos fazer a leitura da seguinte forma. Eu vou ler o texto, como nós temos antes da mensagem, mas nos momentos em que eu fizer algumas pausas e pedir para que os irmãos continuem, os irmãos vão continuar até o final de cada verso, ok? Assim diz a palavra do nosso Deus. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, os irmãos, até o final do verso 3, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, os irmãos, até o final do verso 5, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Os irmãos, o verso 8 todo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra. E o nosso desejo, a nossa oração, é que o Senhor fale aos nossos corações. Que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito que habita em mim, possa falar ao coração do Teu povo, a qual o Espírito Santo habita no meio deles. É assim que nós choramos, ó Deus, confiados no mérito de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus amados, talvez uma das bandas antigas mais conhecidas que existe é os Beatles. E aquele pessoal com aquele cabelinho meio estranho, tocando uma música bem legal e aprazível de se ouvir. Teve um dos maiores sucessos, uma música chamada Imagine. Uma tradução simples é Imagine. E talvez as crianças não conheçam, ou nunca devem ter ouvido falar dos Beatles, mas essa música é bem simples de entender. É como se fosse um exercício de imaginação. Então pede para você imaginar. Imagine um mundo sem problemas. Imagine um mundo sem guerra, sem armas. Imagine um mundo onde você não tenha pelo que lutar ou pelo que morrer. Imagine não ter países, afinal todos vão fazer parte de um grande povo. E em uma das partes que lançam mais destaque na música, vai falar assim: imagine, você pode imaginar, porque isso é possível. É interessante porque esse sentimento que surgiu nesse movimento de contracultura nos Beatles, nos anos 70, os anos 80, não é algo novo. Nós percebemos que antes deles, já tiveram pessoas que pregavam esse desejo de ter um céu aqui na terra. E também nós percebemos que não é algo que parou no tempo. E esse momento que nós estamos vivendo na política brasileira consegue lançar luz sobre essas verdades. Como o mundo tenta ter o céu aqui na terra, independente do viés ideológico partidário, das cores, se são vermelhos, se são amarelos, se são azuis, se são roxos, se são laranjas, seja qual for a cor, seja qual for o número, todos eles tentam prometer a mesma coisa. Você já percebeu isso? É a tríade: saúde, educação e segurança. Já percebeu que todos tentam prometer segurança? Porque, em suma, o que todos querem colar com o seu mandato é paz. Nós vamos viver um tempo de paz.
E é interessante porque é justamente sobre esse entendimento ou sobre esse desejo de viver em paz que o texto que nós acabamos de ler fala para nós essa noite. E é interessante perceber isso no livro de Apocalipse. E Apocalipse é um livro curioso. Sabe por quê? Porque geralmente é um livro que, quando a gente escuta, dá aquele medo. Nós vamos ouvir uma pregação sobre Apocalipse. Bestas que surgem da terra, que surgem do mar, pedras que caem do universo e vêm aqui na terra, deixam as águas amargas, dragões voando. Parece até cena de filme, mas está tudo registrado na Bíblia. E é interessante porque geralmente traz medo e parece que o livro é meio que obscuro, que não dá para entender muita coisa, mas é curioso porque logo no nome do livro a gente já percebe que é justamente o contrário. Porque Apocalipse significa revelação. Ou seja, Deus está revelando para o seu povo. E o mais importante é, Deus está revelando para o seu povo parte daquilo que vai acontecer. Ele está revelando aquilo que é necessário para que o seu povo creia que Ele continua a governar o universo, mesmo em meio ao caos do fim. Então eu gostaria que você estivesse com o seu coração sensível para entender o caráter de pastoreio, o caráter de cuidado, o caráter de conforto que vem com o livro de Apocalipse. E aqui, João, quando estava exilado na ilha de Patmos, o último dos apóstolos, escrevendo essa carta, esse livro, já no final do primeiro século, nós temos aqui, no penúltimo capítulo, uma fala do Senhor, a revelação do Senhor para o apóstolo João e também para toda a sua igreja, como vai ser a eternidade ao lado do nosso Deus. E ele vai falar sobre um novo lar. E é sobre isso que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite, sobre o novo lar. Crianças, eu não sei se vocês já se mudaram. Vocês já fizeram mudança alguma vez? Eu estou fazendo uma mudança agora. A primeira mudança é porque minha filha está nascendo, então eu estou tendo que organizar um quartinho para ela. Apartamento com 2 quartos, geralmente recém-casado tem um quarto e o quarto da bagunça. Agora o quarto da bagunça é o da menina. E a bagunça está pelo resto da casa, mas o quarto dela está lá. Só que nós estamos nos mudando também. Deus tem nos conduzido para estarmos em outra igreja, lá em Vitória, no Espírito Santo. Então a gente está organizando uma mudança. E mudança, crianças, é interessante. Sabe por quê? Porque você começa a perceber o tanto de coisa que você tem. E o tanto de coisa inútil que você tem. Pense agora em um novo lar, em uma nova casa. Você já se imaginou numa nova casa? Uma casa boa, uma casa bem legal. É disso que o texto fala para a gente. Esse novo lar, a primeira coisa que a gente observa é que quem estabelece é o próprio Deus. Porque olha que o texto vai falar para nós: eu vi um novo céu e uma nova terra. Eu estou vendo isso. Ou seja, é real. E aqui vem uma explicação, porque o primeiro céu e a primeira terra se passaram. Meus amados, tentem entender o que é que João está vendo aqui. Tentem mergulhar naquilo que o apóstolo João está vislumbrando. Ele está vendo a nova Jerusalém que desce da parte de Deus. Ele está vendo esse novo lar, está diante dos seus olhos, mas olha que sentimento agridoce para João. Ele está vendo tudo isso, mas ele ainda não está lá. Ele está vislumbrando, mas ele não pode desfrutar. Mas ele sabe que existe. E aqui a mesma confiança que nós passamos para os nossos filhos. A nossa palavra tem autoridade para os nossos filhos. Quando nós falamos que nós vamos fazer algo, eles creem cabalmente que nós vamos fazer. João está vendo isso. E ele sabe que é verdade porque ele está vendo da parte de Deus. Porque o primeiro céu e a primeira terra se passaram. Olha que coisa interessante. O mundo que tanto nós investimos, o mundo que tanto nós procuramos melhorar, o mundo que nós tanto procuramos preservar, o mundo que nós procuramos tanto desenvolver, ele vai se acabar. Sabe, o seu sonho de casa própria? Aquela casinha, 3 quartos, uma janelinha na frente, um banquinho, talvez um poste, sua cama, talvez uma TV no quarto,
Se você for um pouco mais ousado, tem a piscina. Você está sonhando com a sua casa própria. Sabe essa casa própria? Ou então o seu apartamento próprio, que você sonha em ter, você batalha tanto para ter? Talvez você está dividindo aí, minha casa, minha vida, suaves 36 anos para pagar. Pois é, vai acabar. Não vai existir. Nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança, nós desempenhamos tanto esforço para conseguir essas coisas, e aqui o texto está falando que isso vai acabar. Aí você fala assim, então pastor, não é para trabalhar, não é para me esforçar, não é para me envolver com essa terra? Não, não é isso. Nós devemos. Foi o Senhor que inventou o trabalho, foi o Senhor que criou o trabalho, o Senhor nos criou para trabalhar antes mesmo da queda, e pós-queda nós também devemos trabalhar, mas a diferença é que nós trabalhamos como redimidos. Nós trabalhamos aqui, entendendo que este mundo como nós conhecemos, ele irá acabar. Por isso, meu amado, se você ainda está muito aperreado com a eleição, o resultado do primeiro turno, ou você já está nervoso e preocupado com a possibilidade que pode vir com a eleição final, fica tranquilo, o mundo vai piorar. Tá? Independente de quem ganha, o mundo vai piorar, o país vai piorar. E não importa o quanto ele possa melhorar em alguns aspectos, ele está caminhando para uma destruição, porque esse mundo como nós conhecemos, ele irá acabar. Volto a dizer, não significa que você não vai ter compromisso de ser coerente com a sua fé, de você orar a Deus, você pedir que Deus levante homens, pessoas para governar essa nação de maneira santa, justa e honesta. Não estou falando isso. Mas depositar sua esperança, achando que são governos humanos que vai melhorar, ou que vão melhorar a nossa vida, não vai ser. João está vendo isso, e quem garante é o próprio Deus. Um homem chamado Ronald Ranco, ele explica sobre por que nós devemos pensar no céu. Por que nós devemos pensar na eternidade? Ele responde da seguinte forma: uma pessoa que sabe que o céu é o seu lar, nunca estará em casa nesse mundo. Uma pessoa que sabe que o céu é o seu lugar, nunca estará em casa nesse mundo. Já teve a oportunidade de fazer uma viagem aí para o hotel? A nossa relação com este mundo deve ser igual ao hotel. A gente deve desfrutar, mas não é nossa casa. Então, se quebra a pia do hotel, você não vai consertar, você deixa lá. Você até tenta, né? Foi um vazamentozinho, você aperta ali e acabou. Ninguém fica limpando o quarto do hotel. Tem gente para fazer isso. É a nossa relação com esse mundo. Nós estamos aqui, nós desfrutamos, mas não é a nossa casa, não é a nossa querência, não é a nossa pátria. Nós somos cidadãos dos céus. E a visão que João tem é de uma noiva adornada. Ah, meus amados, que visão maravilhosa. Talvez as mulheres não conheçam essa visão, mas os homens sim. Você lembra quando você casou? Dia do seu casamento? Você estava aqui na frente da igreja, você começa a ouvir a marcha nupcial, então você olha. Até hoje eu tenho essa cena na minha mente. Talvez você está noivo, está pensando nisso, está desejando, está imaginando. Não sei, pode ser que tenha gente que está pensando isso. Mas acontece. E essa é a cena que ele está trazendo para a gente. Vai ser um casamento. E essa figura é sublime, porque ele está vendo que é real. E olha que coisa interessante, João está vendo a noiva e ele também faz parte da noiva. Porque ele também faz parte do corpo de Cristo. Esse novo céu, a nova terra, vai ser como um casamento que o Senhor terá um profundo relacionamento com o seu povo. O Senhor está constituindo, eis o tabernáculo de Deus, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus. Uma das figuras mais preciosas que tem no livro de Apocalipse é falar que não vai mais existir o sol. Imagina, crianças, sabe o sol? Aquele que você não consegue ficar muito tempo olhando para ele, senão fica uma bola meio branca depois no seu olho. Sabe o sol, que é bem legal para a gente ir para a praia? Agora imagina um mundo sem sol. Criança, você consegue imaginar um mundo sem sol? Um mundo sem dia. Imagine a vida sem dia. A Bíblia está falando assim, não precisa ter sol, porque a presença do Senhor vai iluminar. Sabe o ouro, que é um recurso que os governos têm para garantir o seu poder e o seu dinheiro?
No céu vai ser o pavimento, vai ser chão, a gente vai pisar sobre ouro. Quem estabelece esse novo lar é o próprio Deus. Mas uma outra coisa que o texto traz para nós, e quando nós pensamos sobre o novo lar, a gente percebe que é o Senhor que estabelece. Mas agora a gente vai ver também que o Senhor estabelece o fim da tristeza. E a gente observa isso no verso 4 e verso 5. Por favor, meus irmãos, leiam mais uma vez o verso número 4. Os irmãos, por favor, Apocalipse 21, verso 4. E... Olha que coisa preciosa. Isso é precioso porque nós vivemos em um mundo que talvez um dos sentimentos que mais permeia o nosso coração é aquele sentimento agridoce. Sabe, uma coisa que é boa, mas tem aquela letrinha miúda. Sabe como é contrato? Você vê aquela promoção toda, aí tem a letrinha miúda assim. E aí traz aquele aspecto que não é legal. Aqui não vai existir isso. O céu não tem contrapartida. O céu não tem letra miúda. O céu não tem sentimento agridoce. É tudo perfeito. E o Senhor faz questão de descrever isso aqui. É interessante que vai falar a respeito até sobre o mar. A Bíblia vai falar que o mar já não vai existir. Aí você fala, peraí pastor, a gente do litoral, criado no mar, o mar é tão legal, não vai ter mar. Calma. Não é a ideia de não ter praias. A ideia de não ter mar é porque o mar significa divisão. O mar separa. O mar também traz um aspecto de medo. Muitas pessoas morriam nas navegações. Quando ele vai falar que não existe mar, não é que não vai ter praia, água, essas coisas, não é isso. É que não vai ter nada que possa roubar a paz. Então o texto vai falar, não vai haver mais lágrima, morte, luto, pranto e dor. Talvez você não consiga imaginar isso, né? Porque talvez a sua vida foi marcada por dor. Talvez você experimentou a dor desde cedo. Talvez você experimentou a dor por algum parente seu, pelo seu pai, pela sua mãe que te abandonou. Talvez você já tenha experimentado a dor por algum parente que tenha abusado de você. Talvez você tenha experimentado a dor porque você experimentou a fome. Talvez você experimentou a dor porque você experimentou o preconceito, o racismo, a segregação. Porque você foi ultrajado, você foi ridicularizado. Porque você foi injustiçado. Talvez desde cedo o sentimento da dor é um cálice que você toma diariamente. Talvez o choro, de fato, é literalmente o seu alimento. Você não sabe o que é uma vida sem dor. Você não sabe o que é uma vida sem chorar. Você não sabe o que é uma vida sem tristeza. Talvez falar que não vai existir dor é algo impossível diante dos seus olhos, porque a dor é uma boa ou uma má e velha companheira. E quando fala que não vai mais existir dor, parece mais uma promessa de campanha, que a gente sabe que não vai ser cumprida. Mas aqui, meus amados, nós percebemos que essas coisas, elas vão acontecer, porque primeiro a gente viu que quem garante isso é o Senhor. Mas a gente percebe isso, que essas coisas não vão mais acontecer. A dor, a tristeza, o choro. Porque o Senhor vai fazer velhas ou vai deixar para trás as primeiras coisas. Ele vai aniquilar de vez, vai retirar de vez o pecado nas nossas vidas. Porque é o pecado que nos traz dor. É por causa do pecado que nós temos dor. É por causa do pecado, por exemplo, que as mulheres vão ter de modo elevado a dor no parto.
É por causa do pecado que o homem vai ter dor, suor, tristeza, amargor para receber o sustento pelo seu trabalho. É por causa do pecado. É por causa do pecado que afetou todos os mandatos cultural, espiritual e também social, consequentemente todas as áreas da nossa vida. E o texto está falando que não vai mais existir dor, porque o pecado não vai mais atingir a nossa vida. Sabe, aquele sentimento que nós temos de estar o tempo todo cansado já do mesmo pecado? Se eu não aguento mais pecado, a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Eu não consigo ter domínio próprio. Se eu não consigo exercer mansidão. Se eu não consigo parar de desejar outras mulheres sem ser a minha esposa. Se eu não consigo parar de desobedecer os meus pais. Crianças. Desobedecer os pais é pecado. Aquele sentimento de que aquele pecado está caminhando contigo por toda a sua vida, por toda a sua existência. O texto bíblico vai dizer, as primeiras coisas se passaram. O pecado não vai mais nos atingir. Agostinho de Hipona, ele sintetiza a nossa relação, a nossa não relação com o pecado na eternidade de uma maneira bem simples. Não posso pecar. Não vamos mais pecar. Nós não vamos ter a mínima possibilidade de pecar. E talvez essa seja a grande diferença para a gente ter na nossa mente aqui sobre o Éden, sobre o jardim do Éden, sobre o momento antes da queda e agora esse novo céu e essa nova terra. Porque no Éden havia a possibilidade de queda. É por isso que tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida eterna. O homem podia pecar e ele pecou. Mas no céu, na eternidade, não. Qual é a única árvore que vai ter lá? A árvore da vida eterna. Lembra em Apocalipse, capítulo 2? Que vai falar o vencedor dar-te-ei de comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É o que vai falar a igreja de Éfeso. Nós seremos alimentados da árvore da vida. Não tem mais a possibilidade de queda. É o fim da tristeza. E mais uma vez o Senhor reforça: escreve, porque essas palavras são verdadeiras. Eu sei, não é que tem muitos aqui que estão cansados, eu sei que todos nós estamos cansados. Mas estamos chegando à terra prometida. Não vai ser aqui nessa terra. Nós ainda estamos no deserto. Mas da mesma forma como o povo de Israel peregrinando pelo deserto entendia que o melhor era a presença de Deus do que propriamente a terra prometida, o melhor é os céus. Ou melhor, o melhor é a presença de Deus, independente de como vai ser os céus. O melhor é a presença de Deus. E os céus é a plenitude desse relacionamento. E é por isso que nós desejamos ardentemente viver nos céus. Mas quando nós pensamos sobre esse novo lar e entendemos que é um reino ou um lar que Deus estabeleceu, quando nós percebemos que Deus estabeleceu o fim da tristeza, nós percebemos que nós vamos viver eternamente nesse lar, de maneira alegre. Volte mais uma vez o seu texto, ou os seus olhos ao texto, verso número 7, por favor, os irmãos. O vencedor é interessante porque Deus promete várias coisas. No verso 6 ele vai falar, olha, tudo está feito. Tudo está feito. E é interessante que essa expressão nós conhecemos, né? Tetelestai. Tudo está feito. Tudo está consumado. E aqui lança luz do porquê nós podemos confiar nesse novo lar. E porquê nós podemos viver com a expectativa da eternidade. Porque o Senhor Jesus Cristo garantiu isso na cruz do Calvário. Ele que falou que está consumado. Ele que garantiu o novo céu e a nova terra. Não vem pelo nosso mérito, não vem pelo nosso esforço, não vem pelo que nós fazemos, não vem pela igreja que frequentamos, não vem pelos candidatos que votamos, não vem pelo país que nós nascemos, não vem pelos atos dos nossos pais,
vem por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Veio por causa do Evangelho, da mensagem de reconciliação que alcançou o nosso coração. Tudo está feito. E é interessante como essas palavras soam de maneira agradável aos nossos ouvidos. Porque você lembra lá no Evangelho de João? O Senhor Jesus vai dizer assim: creio em mim, ou creio em Deus, creio em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, não teria dito isso. Vou preparar morada. Olha a promessa, eu vou preparar uma morada para você. E agora está dizendo, tudo está feito. Tudo está feito. E não é interessante a gente perceber que é um carpinteiro, um filho de carpinteiro, que prometeu construir casa para a gente? O Senhor está trabalhando, construindo a morada eterna, onde nós passaremos eternamente um relacionamento com Ele. Teremos um relacionamento eterno ao lado do nosso Deus. E o texto vai falar para a gente, o vencedor herdará essas coisas. E é interessante a gente perceber esse conceito de vencedor. Porque o mundo trata sobre os vencedores. Nós estamos até o dia 30 de outubro esperando um vencedor. Quem vai ser o vencedor? E a Bíblia está falando quem de fato são os vencedores. Porque o mundo trata esse conceito de vencedor sobre aqueles que ganham através dos seus méritos, ganham através do seu esforço, ganham através da sua renda, ganham através da sua articulação, ganham através da sua retórica, da sua oratória. Quem são os vencedores dessa terra? Para muitos, os vencedores são aqueles que têm dinheiro, que têm status, que têm um bom emprego. Os vencedores são aqueles que você conversa e parece que eles não têm do que se envergonhar, até mesmo dos seus erros. Então eles estão na roda de amigos e eles falam como eles só negam impostos. Eles falam como eles conseguem se livrar de blitz. Eles falam como eles conseguem furar as ordens governamentais. E eles cantam vantagem disso. Eles não têm vergonha de falar dos seus trabalhos, afinal tem uns nomes esquisitos para os trabalhos deles, e eles recebem muito dinheiro por isso. Parece que esses são os vencedores. Vencedores são aqueles que conseguem satisfazer todos os seus desejos. Tudo aquilo que os corações desejam, eles não negam. Parece que eles venceram. Mas a Bíblia está tratando sobre outro tipo de vencedor. A Bíblia está falando sobre os vencedores que vão herdar essas coisas. E é interessante porque nas 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor em Apocalipse, em todas elas tem uma mensagem para os vencedores. Os vencedores são aqueles que estão do lado do vencedor, a saber, aquele que venceu a morte. Portanto, não se sinta fracassado. Não se sinta como se sua vida não tivesse importância, fosse inútil, você fosse um eterno perdedor. Talvez você pode não ter o reconhecimento do mundo, mas nós somos vencedores. Ou melhor, como a Bíblia vai tratar, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E os vencedores vão herdar essas coisas. Os vencedores vão herdar esse novo lar. E a expressão que salta aos nossos olhos é que eles serão filhos. O texto vai dizer, eu lhes serei por Deus e eles me serão por filhos. Mas esse novo lar, ele é eterno em 2 aspectos. Ele é eterno ao lado do nosso Deus. Mas também é dito aqui que existe ou existirá um novo lar, uma nova morada para aqueles que não estão com Deus. O texto fala isso. Os covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros,
idólatras, mentirosos, a parte que lhes cabe é de fogo e enxofre. Tal qual o céu é real, da mesma forma que o céu é real, de igual modo que o céu é real, o inferno também o é. Nós vivemos em uma sociedade que não aceita punição. Por quê? Vão te punir pelo seu jeito? Por que vão te punir pelos desejos do seu coração? Por que vão te punir se você está fazendo aquilo que agrada o seu coração e não está ferindo outra pessoa? Por que punir o meu jeito de amar? Por que punir a minha forma de viver? Por que punir a minha forma de pensar? E nós temos vivido um mundo que não aceita isso. Não aceita a punição pelo erro. Porque não existe mais erro. Existem concepções variadas de vida. Mas o texto deixa claro que existem aqueles que estão do lado errado. E há punição para isso. O inferno é real. E se a gente puder fazer um paralelo de um texto bíblico, só que inversamente proporcional, a gente tem um texto que vai falar assim, lá em Romanos: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que não o amaram. A nossa mente não consegue conceber o inferno. Planejar, projetar, imaginar a dor e o sofrimento. Não consegue. É igual a dor. A dor, existe um limiar no nosso sistema nervoso. Tem hora que a dor ultrapassa isso e parece que a gente nem está sentindo dor. Mas ela está lá. É só porque a gente não consegue captar essa dor. É a mesma coisa dos raios infravermelhos e ultravioletas. Eles existem. Os nossos olhos só não conseguem captar. A nossa mente não consegue captar a profundidade de dor, de miséria que é o inferno. E talvez um dos aspectos do inferno, além da punição eterna, talvez um dos aspectos mais perversos, ou melhor, mais difíceis de nós conseguirmos imaginar, é o ostracismo da presença de Deus. No inferno, as pessoas estarão completamente distantes de Deus. Esse vai ser o novo lar daqueles que não amaram o Senhor enquanto tiveram vida. Meus amados, isso é profundo. Porque muitos vão dizer que o inferno é aqui. Já ouviram isso? Esse inferno do Recife, esse trânsito infernal. Você já viu seu papai e a sua mamãe dizer assim: ah, esse trânsito é um inferno hoje, essa cidade está quente, parece um inferno. Aí você vai virar para o seu papai e para a sua mamãe e vai dizer assim a partir de agora: não pai, não mãe, o inferno é bem pior do que isso. E a gente não vive no inferno. Aqui ainda há presença de Deus, ainda há graça comum, mas no inferno não. Esse vai ser o novo lar daqueles que não amaram o Senhor. Os pecadores que não se entregaram a Deus e não foram reconciliados. Meus amados, quando nós pensamos sobre esse texto, nós somos desafiados a primeiro entender que hoje é tempo de pensar na eternidade. Porque nós não pensamos muito sobre a nossa eternidade. Nós vivemos como se nós fôssemos viver aqui nessa terra o tempo todo. Nós achamos que por toda a nossa vida e por toda a nossa existência nós estaremos aqui nessa terra.
E não pensamos no céu. Veja, eu não estou dizendo para você ficar toda hora olhando assim, abrir um clarão ali, é Jesus, Jesus, volta. Não, não é isso. Mas é viver com a expectativa da eternidade. É viver desejoso pela volta de Cristo. Então, meu amado, quer ver uma balança no seu coração, se você está vivendo com a expectativa da eternidade? É só você abalizar o seu coração e perceber, você está mais ansioso para quê? Você está mais desejoso para quê? Para o segundo turno das eleições no dia 30 ou para que o Senhor volte amanhã? Hein? Deixa o dia 30 para lá. Se ele chegar, ele chegou. Mas o que queima o meu coração, o que eu mais aguardo, o que eu mais desejo é a eternidade ao lado do meu Senhor. E isso vai acontecer de duas formas, ou o Senhor voltando, ou pela nossa morte. Já foram 32 semanas de gestação. Nenhuma das ultrassonografias a gente conseguiu ver o rosto da menina. Ah, como eu quero vê-la. Sentir o cheirinho dela. Botar para ninar. Mas se eu for questionado sobre o meu desejo de querer estar com minha filha nos braços, ou estar na eternidade ao lado do meu Senhor, se minha esposa estivesse aqui, ela sabia que eu ia fazer isso para ela. Eu ia olhar para ela e dizer assim, linda, cuida bem de Catarina, porque eu vou estar na glória. Eu quero muito estar com a minha filha, a primeira filha. Mas o desejo de estar ao lado do meu Senhor é maior. Isso queima muito mais o meu coração. Isso empolga muito mais a minha vida. Isso move muito mais o meu pensamento. Porque eu vou estar ao lado do meu Redentor. E isso deve fazer com que eu viva a minha vida com os olhos erguidos aos céus, na expectativa de viver a eternidade lá do nosso Senhor. É tempo de pensar sobre a eternidade. Outro desafio que o texto traz para nós é que nós devemos aproveitar a vida que nós temos no Senhor, porque ela passa rápido. Aproveitar o que nós temos. Porque a gente não sabe quando a gente vai ser levado ou quando o Senhor vai voltar. Então não perca as oportunidades que Deus tem te dado, principalmente de se reconciliar com Ele. De estar com a sua vida diante da presença do Senhor. De compartilhar a palavra do nosso Senhor. O terceiro e último desafio é entender que somente no Senhor nós vamos ter um novo céu e uma nova terra. É somente nele, tá? É somente no Senhor que nós teremos um novo céu e uma nova terra. A música de John Lennon tenta prometer o céu aqui na terra. É interessante porque uma banda que ficou bem famosa ao ponto de eles dizerem que eles eram mais famosos do que Jesus Cristo, tiveram um fim melancólico. Você sabe como é que foi o fim dos Beatles? Você sabe como é que foi o fim? Depois de muitas brigas, discussões, briga por poder e dinheiro dentro da banda, eles resolveram se separar. Então a discussão era como seria o momento final da banda. Será que ia ser um concerto, uma turnê de despedida, um único show? E então um deles teve a ideia de dizer, olha, vamos subir aqui. Vamos subir aqui para o terraço e vamos tocar aqui agora, ao vivo. Fazer um espetáculo diferente. Resultado, eles subiram, ligaram o som, ninguém entendia o que estava acontecendo, chamaram a polícia, quase foram presos, e esse foi o final de uma banda que dizia que iam mudar o mundo. O novo lar que nós desejamos é o lar do nosso Senhor, e ele será eterno. O mundo como nós conhecemos, todas as eras que já passaram, todo o tempo que já passou, é como se fosse capa e contracapa de uma eternidade ao lado do nosso Senhor em um novo lar. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai Santo, nós te damos graças
pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra e sermos instruídos a depositar nossa confiança somente no Senhor. Nos enche, ó Deus,